Então, você está se aventurando no mundo da renda variável e compra algumas ações. E aí você se questiona, né? Como que eu ganho dinheiro com isso, né? Vamos entender melhor após a vinheta. Bom, pessoal, para trazer aqui a ideia do vídeo de hoje, eu vou resgatar o tema desse último vídeo aqui, que é o ativos de valor, né? Para nós ganharmos dinheiro na bolsa, no método Buy and Hold, que também vai estar nesse vídeo aqui, nós necessariamente precisamos ter ativos de valor. Como assim? Bom, para explicar isso, eu vou resgatar novamente o exemplo de imóveis, que é mais palatável para nós brasileiros, ok? Então, o exemplo que eu quero trazer aqui, a produção vai colocar uma arte aqui para gente, dizendo o seguinte: você foi lá e comprou por volta dos seus 30 anos, sobrou um dinheiro do trabalho, você não entende nada de renda variável, do mundo das ações, e você então decide pegar esse dinheiro e comprar um terreno. E esse terreno você constrói uma casa para alugar, né? É muito comum isso entre os brasileiros. Aí você conseguiu ter aí a notícia boa de que vai ter um shopping próximo ali. Ou seja, esse terreno que virou um imóvel, supondo que você gastou aí, vai, R$200 mil, ele vai ter uma valorização. Bom, como que você ganha dinheiro com esse imóvel, né? Para um projeto de vida. O melhor caminho é você aproveitar o tempo. Exatamente, pessoal, o tempo. Como assim? Então imagine que lá aos 30 você compra, né? Monta essa casa, gasta-se os 200 mil. E aí você decide vender esse imóvel lá no fim da vida, né? Mais ou menos aí com seus 60, que ainda é jovem, né? Mas você já está aí na terceira fase da vida, e aí você decide vender esse imóvel. E nesse processo do tempo, você teve que tipo de gasto? Você teve com manutenção e os impostos, né? Aí um IPTU, algum registro do imóvel junto à prefeitura, e esse imóvel no final desse período de 20 anos, você teria aí uma valorização, por exemplo, de R$1 milhão. Então, aquele imóvel que você comprou o terreno por 100, construiu uma casa por mais 100, você teve a sua manutenção e lá no final, 20 anos depois, vale R$1 milhão. Pois bem, qual que seria a alternativa para você fazer dinheiro com isso? Você pegar e, assim que houver a valorização nesse seu imóvel, você começar a negociá-lo, né? Para oferir lucros nesse meio do caminho. Bom, aqui vai uma dica. Se você não é da área, se você não é um corretor, se você não trabalha com esse tipo de negócio, dificilmente você vai ter o mesmo resultado do exemplo 1. Por quê? Porque nesse processo de compra e venda, supondo que você vai fazer isso no seu bairro, que você conhece bem, tem um shopping ali perto, quando você compra e vende um imóvel e você não é da área, né, você é um investidor amador, você vai ter alguns custos, olha só. Por exemplo, você vai ter custos com corretor de imóveis, né? Existe lá a taxa tradicional, se eu não me engano, são 6%. Você vai ter gastos com cartórios, provavelmente, né? Porque você vai vender e vai comprar outro imóvel, você vai ter que registrar, você vai deixar aí uma porcentagem disso. Você vai ter gastos com ganho de capital, lucro, né? Se você obteve lucro, você certamente vai ter que pagar imposto em cima desse ganho. E quando não, você tem despesas com advogados, porque você pode errar, fazer um negócio que tem alguma pendência judicial ou tem algum problema no terreno, e você vai ter custos com advogados, por exemplo. Quando você aplica isso nesse mesmo tempo, ao longo de 20 anos, esse custo ele vai consumindo o seu lucro no processo e muito provavelmente quando chegar no final do mesmo período do exemplo 1, você vai ter menos que R$1 milhão. Então fica a dica aqui, né? Bom,
E nas ações? Porque afinal eu comecei o vídeo falando sobre as ações. E as ações, né? Bom, então eu trouxe aqui 2 exemplos bastante interessantes. Um, ativo de valor, e outro que aqui no exemplo nós não consideramos ativos de valor. Eu vou citar nomes de empresas aqui, mas repara, um educador financeiro, ele não recomenda, ele te ensina o que você tem que olhar para discutir com as pessoas mais experimentadas do mercado, tá? Então, por isso, eu vou trazer 2 exemplos aqui. Um ativo com valor e um ativo sem valor para o buy and hold. Vamos ver o que acontece com o dinheiro quando a gente aplica o tempo nisso. Então, vamos lá. Eu vou trazer aqui primeiro o exemplo da OIBR3, que é uma empresa muito conhecida pelos brasileiros, tem muita gente que investe nela como uma estratégia especulativa, uma estratégia trader, tá? Aqui no nosso canal, a gente incentiva e discute bastante o buy and hold. Então, se você está nesse método de investimento, o que aconteceria se você, por um acaso, investisse na OIBR há 20 anos? Né? Então, quando a gente olha essas informações aqui, a edição vai colocar a fonte, a gente percebe que se você tivesse aplicado apenas R$1.000 e tivesse deixado o tempo agir e não fizesse mais nada, uma única aplicação ao longo do tempo, repara a perda de capital, principalmente aqui no foco dos 20 anos, ou seja, se você tivesse aplicado R$1.000 no dinheiro hoje, né, passado 20 anos, que esses dados eles são atualizados, você teria R$1,39. Isso no jargão de mercado virou pó, né? Então, o que acontece? Para o buy and hold, né, com o tempo passado, baseado nas informações do tempo passado, a OIBR não é um ativo de valor. Por quê? Porque não houve a multiplicação do seu dinheiro, tá? Agora, vamos pegar o exemplo 2, a VEG3, tá? Que é esse outro exemplo aqui para gente. A VEG3 também ela tem aqui o período de 20 anos. Eu quero que vocês foquem aqui em 20 anos, porque a maioria dos nossos espectadores está na casa dos seus 30, 35 anos. E a gente monta um projeto, né, para as pessoas para desenvolver aí por um período de 20 anos. E claro que se você deixar mais tempo, o resultado é melhor. Mas vamos pegar esse exemplo aqui para ver, sempre comparando agora com o exemplo anterior. Repara que se eu tivesse escolhido, né, a VEG3 ao invés da OIBR pelo mesmo período, tivesse colocado os mesmos R$1.000, olha o resultado que nós teríamos aqui, principalmente ao longo de 20 anos. Esse dinheiro teria se transformado em praticamente R$60.000. Enquanto o exemplo anterior, o dinheiro tinha virado pó, né? E aqui nos traz uma reflexão muito grande. Quando você tem um ativo de valor aplicado ao tempo, ele te remunera. E ao exemplo do imóvel, o que eu fiz para chegar nesse resultado, por exemplo? Nada, eu comprei e fiquei lá estocando a minha ação, deixando o tempo agir, o valor inerente a essa ação agir. Já no exemplo da OIBR, ela não conseguiu produzir valor, automaticamente ela foi desvalorizando ao longo do tempo. Interessante isso. Aí você que tem um pouquinho mais de traquejo, já entende alguma coisa, você poderia falar assim para mim, mas André, né, resultados passados não quer dizer resultados futuros na bolsa. Isso é verdade. Entretanto, o que acontece? A gente não pode esquecer, se você pegar o histórico de empresas boas, elas tendem a continuar boas. E empresas ruins tendem a continuar ruins. Então, se você conseguir ter a capacidade de desenvolver essa habilidade de escolher ativos de valor, a tendência é que o resultado do seu buy and hold seja bastante expressivo. E é isso mesmo que acontece, pessoal. Eu espero que vocês tenham aí curtido o vídeo e se gostaram do conteúdo, já deixa aquele tradicional like, se inscreva, compartilhe com os amigos e nós vamos continuar abordando esses assuntos nas próximas semanas.
Um abraço e até o próximo vídeo.